Esse vídeo é muito importante. Aliás, eu até já peço que deixem um like e que compartilhem. No mês de janeiro, agora, no final do mês, vai ter a Conferência Nacional de Educação, onde serão discutidos pontos que vão ser colocados no PNE, Plano Nacional de Educação, que vai valer para os próximos 10 anos, ou seja, até 2034. E como a esquerda não brinca em serviço, eles já estão colocando no texto altas cargas ideológicas. Tá? Eu vou comentar com vocês aqui aspectos ideológicos inacreditáveis que a esquerda já está colocando, vai tentar colocar no PNE. E a esquerda, nesse sentido, ela é muito competente. Por quê? Eles fazem trabalho de longo prazo. Médio e longo prazo. Então eles são estrategistas. Infelizmente, essa é a realidade. Então eles se infiltram na educação a partir do momento que um jovem, um adolescente sai da escola, das universidades, eles vão para onde? Para o mercado de trabalho. Quer seja em instituições do Estado brasileiro, funcionários públicos, como também na iniciativa privada. E aí a gente vê todo o pessoal de marketing aí das empresas privadas extremamente lacradores. E nos órgãos públicos aí não tem nem o que falar, né? Porque o pessoal vai entrando no executivo, no judiciário, no legislativo, então eles vão penetrando lentamente na sociedade brasileira. Mas isso é um trabalho que leva anos e a esquerda tem essa paciência. Então agora, a depender do que passar no PNE, para os próximos 10 anos, na verdade para os próximos 30, 40, porque os jovens dos próximos 10 anos serão, né, futuros trabalhadores da iniciativa privada e estatal. Então a gente está falando aí de 30, 40 anos para frente, a gente pode estar em maus lençóis. Ainda pior do que nos encontramos hoje, onde a esquerda já tem uma penetração absurda no Estado brasileiro e também na iniciativa privada, mas porque começaram na base, na educação, doutrinando as crianças. Esse é o ponto. E se você já gostou da pauta deste vídeo, deixe o seu like, compartilhe e marque também o seu representante no Congresso, o seu deputado e o seu senador, para que ele não esqueça da importância extrema desta pauta. Então, pessoal, eu quero trazer aqui, eu quero contextualizar vocês. Então, eu trago aqui duas matérias da Gazeta do Povo, mas eu vou começar repercutindo essa primeira, que fala um pouco da questão do governo e as pautas desse Plano Nacional de Educação. Eu vou ler as duas matérias e comentando, porque isso aqui vale muito a pena, pessoal. Deixem um like para aumentar a relevância e compartilhem o vídeo. Governo Lula propõe fim de escolas militares, oposição ao agro em sala de aula e ideologia de gênero. Mas tem mais, vamos entrar aqui na reportagem. A agenda ideológica do governo Lula para a educação já está se concretizando, como mostra o documento que servirá de base para as discussões da Conferência Nacional de Educação, o CONAE, que é o que vai acontecer agora no final de janeiro. Promoção da ideologia de gênero, freio no avanço da educação domiciliar, claro, eles querem tirar os jovens do controle dos pais, porque aí fica mais fácil doutrinar. A esquerda não brinca em serviço, pessoal. E oposição ao agronegócio em sala de aula. São alguns dos inúmeros pontos dispostos no material que foi divulgado pela Presidência da República e o MEC na quarta-feira. Isso aqui é a matéria de outubro do ano passado, tá? E aí, na sequência, eu pego a matéria de agora. O objetivo do CONAE é levantar propostas para o Plano Nacional de Educação, que deve orientar as políticas públicas na área de 2024 a 2034. Por isso que eu falei, né? 10 anos. Ao invés de estratégias para melhorar a qualidade da educação no país, o texto está repleto de questões político-ideológicas, incluindo até pautas sindicais, como o piso salarial de professores. O material propõe que o Sistema Nacional de Educação, o SNE, fomente condições institucionais que permitirão o debate e a promoção da diversidade de gênero e de orientação sexual, sugerindo a formulação de políticas pedagógicas e de gestão específicas para este fim. Em outro trecho, considera a necessidade de uma contraposição urgente, olha isso, pessoal, olha os rótulos, as políticas propostas ultraconservadoras. Então percebam, pessoal, que eles sim, como são absurdamente intolerantes com o contraditório, tanto que estão querendo extirpar, o Lula já falou isso, né, o bolsonarismo, porque o máximo que eles aceitam, na minha humilde opinião, boa parte deles, é aquele teatro das tesouras, onde dentro do espectro da esquerda,
gera-se lá debates. Então você tinha o PT, que era extrema esquerda, e você tinha o PSDB, que era uma esquerda mais responsável do ponto de vista econômico. Mas estava tudo dentro do escopo da esquerda. Só que eles faziam aquele teatrinho, que um era direita e outro era esquerda, mas até aí eles toleram. Agora, quando tem alguém verdadeiramente de direita, aí começam os rótulos. Extrema-direita, ultraconservadorismo, então eles tentam demonizar o adversário político, que na minha leitura, muitos deles nos enxergam como inimigos. Então aqui já começam os rótulos, né? Que eles querem a necessidade de uma contraposição urgente às políticas e propostas ultraconservadoras. Ou seja, estão escancarando que o PNE vai ter um lado, e esse lado vai ser esquerdista. É isso que eu interpreto, tá? Mas seguindo aqui. Garantindo a desmilitarização das escolas, o freio ao avanço da educação domiciliar, o homeschooling, claro, né? Eles não querem pais educando os filhos, colocando valores cristãos, valores da família tradicional. Não, isso aqui eles querem um fim. Eles querem acabar com esse tipo de coisa, de mentalidade. Então, tem que deixar as crianças nas escolas, obrigatoriamente. E as intervenções do movimento Escola Sem Partido e dos diversos grupos que desejam promover o agronegócio por meio da educação. Meu, olha que absurdo. É ideologia pura. A qualidade da educação, acho que pouco importa. Acho que eles nem querem. Que fica mais fácil doutrinar, inclusive, os adultos, na minha opinião. Crítica a padrões de qualidade e nivelamento por baixo. Entrou a parte política, mas a parte que saiu é justamente a de qualidade de educação. Comenta Ana Maria Camargo, mestre em educação e diretora executiva do Instituto Livre para Colher. Concordo com ela. A especialista explica que a meta 7 do PNE, que estipula padrões específicos de qualidade, é duramente criticada neste documento base. Segundo ela, boa parte dessa pauta política e ideológica que está nesse documento traz práticas que vão contra o que já é comprovadamente benéfico para a educação. É um plano de educação para não ter nenhuma métrica efetiva para aprendizagem e desempenho. Pessoal, olha que perigoso, galera. Eles dizem explicitamente que isso não deve ser medido. Eles não querem saber da qualidade de acordo com ela. O texto afirma que a meta 7, ao atrelar a qualidade a uma compreensão de avaliação que prioriza os testes estandardizados e elege o resultado do desempenho dos estudantes como sinônimo de qualidade, não contribui para essa finalidade educativa. Para os elaboradores, a qualidade educacional está ligada a questões sociais de minorias. O que eles chamam de qualidade social da educação é ver se tem professor especializado em educação quilombola, na educação de campo do MST, em promoção da diversidade e da orientação sexual, comenta ela. A questão da equidade é outro ponto que Camargo acredita que merece atenção. Quando você fala em equidade na educação, você está falando de igualdade de resultados, não significa igualdade de oportunidades. Para a especialista, quanto mais exigência acadêmica oferecendo os insumos necessários, né, tem que ter, e mais exigência em relação ao comportamento dos alunos, melhores serão os resultados. Isso é um tanto quanto óbvio, mas a esquerda, sabendo que é óbvio, lateraliza. Quer impor uma outra narrativa para falar que o óbvio é aquilo que não tem nada a ver. É isso que eu entendo de boa parte da esquerda, é uma coisa impressionante. Crianças e adolescentes marginalizados devem ser ainda mais exigidos por professores para se aproximar dos resultados dos que estão à frente. Mas, segundo ela, o documento vai na direção oposta ao exigir menos de todo o grupo de alunos, para incluir os que são vulneráveis socialmente. É nivelar o ensino da maneira mais rasteira possível, né? Novo ensino médio é tratado como agenda neoliberal. O texto pede explicitamente a revogação de políticas como a Base Nacional Comum Curricular, a Base Nacional Comum Formação e a reforma do novo ensino médio, que são tratadas como agendas neoliberais. Aí já começam as rótulas, né? A execução do novo ensino médio foi suspensa por 60 dias pelo Ministério da Educação em abril deste ano, né? No caso, ano passado, por interesses políticos, como mostrou a Gazeta do Povo. Os professores da base do governo atual não estariam satisfeitos em relação à perda de carga horária e à necessidade de mais formação.
A princípio, os itinerários básicos não contariam com disciplinas como sociologia e filosofia, o que também foi criticado no documento base do CONAI. O texto diz se opor explicitamente à retirada de disciplinas importantíssimas para a formação plena e para a cidadania, como sociologia, filosofia e artes. Oposição ao agro e pautas sindicais. A ideia de oposição à promoção do agro pode ser uma resposta ao trabalho da ONG De Olho no Material, criado por um grupo que se intitula como Mães do Agro. A proposta da ONG é combater as distorções de conteúdos sobre agronegócio nos livros didáticos e solicitar a correção dessas desinformações. A adesão à ONG teve um crescimento considerável desde que foi fundada em 2021. Segundo seus organizadores, o número de associados aumentou em 158%. O Fórum Nacional de Educação foi o responsável por coordenar a formulação do documento. A equipe contou com representantes de mais de 50 instituições, entre elas MST, CUT, UNE, CNTE, ABGLT. Também participaram secretarias do MEC, autarquias, órgãos e entidades do setor como INEP, CAPES e Undime. Com um envolvimento considerável de sindicatos, um dos eixos é voltado para as pautas dessas agremiações, como a valorização de profissionais da educação através da garantia do direito ao piso salarial e carreira, as condições para o exercício da profissão e saúde. O documento base do CONAI já está sendo discutido em âmbito municipal, estadual e nacional, pela comunidade envolvida no setor. As etapas municipais vão até 28 de outubro do ano passado, então já foram. E as estaduais devem acontecer entre 6 e 19 de novembro. Será que a direita, como que são os nossos representantes, né? Tomara que estejam infiltrados tentando impedir atrasos civilizatórios, na minha opinião. Ana Maria Camargo sugere que os cidadãos procurem participar ativamente dos encontros regionais, que, segundo ela, estão pouco divulgados, até na minha leitura, estrategicamente. A sociedade civil precisa se organizar de uma maneira mais disruptiva. As crianças vão aprender cada vez menos se a sociedade não se organizar para atender essas crianças e ensiná-las de algum jeito. A etapa nacional prevista para acontecer de 28 a 30 de janeiro em Brasília. Após a conclusão do CONAI, as sugestões devem seguir ao MEC para a formulação do texto final, que ainda será apreciado no Congresso. Então é no Congresso que os nossos congressistas têm que nos representar demais, lutar muito para evitar esses retrocessos. Agora, pegando essa matéria de hoje, de ontem, melhor dizendo, aqui da Gazeta do Povo, com o PNE em pauta, oposição terá 2024 crucial contra a ideologização do ensino. Vamos lá, o documento que servirá de base para as discussões do CONAI, no final do mês de janeiro, apresenta uma forte carga ideológica, como já mostrou a Gazeta do Povo, foi essa matéria que eu acabei de repercutir. Diante disso, especialistas consideram que a oposição tem uma missão crucial nos próximos meses: diminuir ao máximo a influência dele sobre o Plano Nacional de Educação 2024-2034. Entre outras coisas, ONGs e associações que participaram da elaboração do texto carregaram as tintas da promoção da ideologia de gênero, enfriar a liberdade educacional e o ensino domiciliar e até na oposição ao agronegócio. Em meio a essas ideias, o documento também dá forte ênfase à centralização das decisões sobre o ensino no Brasil, nas mãos de certas organizações e movimentos sociais. Isso dá medo, galera, porque a gente já sabe que vai para movimentos sociais de ultra-esquerda, os radicais de esquerda, da extrema esquerda. Isso é fato. A CONAI foi o primeiro passo para a elaboração do Plano Nacional de Educação, que vai orientar políticas públicas na área educacional ao longo da próxima década. O documento de referência servirá para embasar um projeto do Executivo, a ser enviado ao Congresso no início do ano. Os congressistas têm o poder de alterar esse projeto, mas especialistas consultados pela Gazeta têm demonstrado preocupação quanto ao nível de conhecimento dos parlamentares de oposição sobre o radicalismo e os riscos das propostas. Eu acho que os nossos parlamentares realmente vão ter que estudar, porque, enfim, a esquerda já está nessa faz muito tempo de doutrinação. E eles não brincam em serviço. A gente tem que pressionar e os nossos congressistas têm que realmente se preparar para esse debate.
Para fazer esse alerta, a Associação de Olho no Material Escolar divulgou, no dia 13 de dezembro, uma nota pública, ressaltando que o documento está na contramão das melhores práticas adotadas por países referência no setor educacional. Entre outras coisas, a entidade aponta a ausência de base técnico-científica na abordagem do conteúdo, a postura refratária à iniciativa privada, o ataque à educação domiciliar e à liberdade das famílias, o discurso prolixo e vago, isso aí me lembra muito Paulo Freire, sem rigor técnico, que dificulta o debate, a ausência de uma proposta de letramento dos estudantes e a falta de pluralidade na escolha dos grupos que elaboraram o documento. Aliás, se é uma coisa que a esquerda parece não tolerar, é pluralidade, a começar nas universidades. Se você não for de esquerda, você está ferrado em universidades. E eles ainda vêm falar em democracia, democracia, democracia de maneira histérica. Aí que eu fico desconfiado. Porque esse pessoal, muitos, boa parte deles pelo menos, são intolerantes com a direita, não são plurais, e eu concordo plenamente com isso aqui. Em trechos do texto do CONAI, há menção explícita à luta contra grupos políticos específicos. Pessoal, isso aqui é Plano Nacional de Educação, tá falando de política. O texto fala, por exemplo, em fazer oposição às políticas e propostas ultraconservadoras, em garantir a desmilitarização das escolas e em frear as intervenções do movimento Escola Sem Partido e dos diversos grupos que desejam promover o agronegócio por meio da educação. Não por acaso, 4 entidades vinculadas ao agro decidiram assinar a nota pública elaborada pelo De Olho no Material Escolar. A Associação Brasileira do Agronegócio, a ABAG, a Associação Nacional dos Distribuidores de Insumos Agrícolas e Veterinários, a Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, a CNA, e a Sociedade Rural Brasileira, SRB. A presidente de Olho no Material Escolar, Letícia Jacinto, que é administradora, produtora rural e analista do setor de educação, diz que a entidade está monitorando atentamente o documento apresentado. Nossa equipe técnica está debruçada em cada detalhe e, pelo que estudamos e avaliamos, esse documento não pode ser, de modo algum, o projeto de lei que vai nortear a educação do país nos próximos 10 anos. O aluno brasileiro precisa melhorar urgentemente seus resultados. E o PNE não está preocupado com isso. Eles querem criar militantes. Essa é a impressão que eu fico. Esse que é o ponto. Para ela, o texto de referência da CONAI não discute alguns problemas gravíssimos, como a baixa capacidade de leitura de textos e compreensão em português, a falta de conhecimento sobre operações em matemática e as metas e submetas de aprendizagem. Porque fica claro que o foco é outra coisa, é doutrinação. Segundo Letícia, a associação está mobilizando entidades públicas, privadas, parlamentares, academia, lideranças, associações e sociedade civil para encontrar um caminho no qual o documento do CONAI seja amplamente conhecido e discutido, e não apenas um recorte opinativo do que a educação deve ser no Brasil. Um dos problemas na visão dela é que muitos parlamentares não têm o tema da educação como foco, e é necessário mudar essa realidade. Estamos trabalhando ativamente e de forma voluntária em vários municípios, trazendo capacidade técnica e científica para que os parlamentares possam defender um modelo de educação de qualidade, com efetividade e estratégia para colocar o país onde ele merece estar. Missão principal é dar base argumentativa a parlamentares de oposição, ou seja, os nossos representantes da direita. Para a consultora educacional Andréa Medrado Serrano, na atuação para barrar as propostas ideológicas da CONAI, o desafio essencial neste momento é evitar a implementação do Sistema Nacional de Educação, que pode representar um caminho sem volta na centralização do controle da educação brasileira nas mãos de movimentos e grupos com viés ideológico. O ponto mais preocupante do documento da CONAI, na visão dela, é esse. Não tenham dúvidas, é um dos pontos preocupantes. Talvez até o mais realmente preocupante, porque vai estar na mão de grupos sociais da extremíssima esquerda. Embora a gente tenha visto um texto extremamente ideológico, esse texto é só a ponta do iceberg. Porque, na verdade, por trás desse texto, há todo o movimento de centralização e engessamento da educação nacional. Por isso, segundo Serrano, o foco principal daqueles que se preocupam com o enviesamento ideológico da educação deve ser convencer o Congresso a impedir que a gestação do SNE avance tal como está. Ela enfatiza a importância de dialogar com parlamentares da oposição e do centro, explicando os aspectos negativos do CONAI e trabalhando em propostas alternativas para a legislação. Nosso poder de ação, de fato,
é no parlamento. Precisamos agir conversando e explicando para os parlamentares do que se trata esse texto da CONAI. Qual é a intencionalidade dessa conferência? A narrativa que vem junto com a proposta do Sistema Nacional de Educação é basicamente a seguinte: o parlamentar que votar contra isso não está preocupado com a educação no Brasil. A gente precisa dizer que é exatamente o contrário. E a esquerda é boa de criar falácias e narrativa, né? A especialista destaca a necessidade de criar um movimento robusto para apoiar os parlamentares na compreensão dos problemas. Ela considera crucial explicar aos congressistas a necessidade de votar contra a atual proposta do SNE, mostrando como ela limita a liberdade dos entes federativos e da família na educação. Esse que é o ponto, é tirar o peso da família na formação e dos valores dos jovens. A ideia é que a gente consiga compreender qual é a estrutura desse sistema de ensino que a CONAI tem defendido, explicar aos parlamentares e então começar a trabalhar com eles sobre um possível substitutivo que consiga se sobrepor ao projeto que vai vir do Executivo. A proposta da CONAI para um Sistema Nacional de Educação com currículo único e pedagogia unificada ameaça a liberdade educacional, a pluralidade de ideias, que já nem tem muito hoje, para dizer bem a verdade, mas vai piorar, contrariando a Constituição brasileira, afirma ela. Então, pessoal, é isso. Marquem os seus congressistas, o seu representante, marque aquele deputado, aquele senador que você votou, que está em Brasília nos representando, para que eles fiquem antenados. Esse assunto é crucial para os próximos 20, 30, 50 anos do Brasil. Porque os jovens de daqui 10 anos estarão, dos próximos 50 anos, nas estruturas de Estado, nas empresas privadas, estarão dominando a sociedade. E se a maioria esmagadora sair ainda mais militante de esquerda, porque, na minha opinião, é isso que vai acontecer com esse texto proposto, esse país vai cada vez andar mais para trás. A gente vai começar a se aproximar e até mesmo ultrapassar na mediocridade, de repente, quem sabe, uma Cuba, Venezuela, que são países que a esquerda reinou e que deu certo. Por isso eles estão se ferrando. E essa que é a minha preocupação. Pessoal, compartilhem esse vídeo, coloquem nos comentários o que vocês pensam a respeito, verifiquem as suas inscrições, se vocês ainda me seguem nas redes sociais, ativem as notificações e até o próximo vídeo.